Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, vamos falar de literatura, vamos falar das 3 gerações poéticas, tá bom? Estamos aqui no colégio, trabalhando, fazendo as coisas para que nada prejudique vocês, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre as 3 gerações poéticas, tá bom? As 3 fases poéticas do romantismo brasileiro. E aí, eu quero que vocês se atentem à página 11 da apostila 2, à página 14 da apostila 2 e à página 17 da apostila 2. Claro, vocês vão ver aí, por exemplo, vai falar de Portugal, eu não vou citar agora, né? Vai falar de alguma coisa africana, eu não vou falar agora, né? A não ser do Castro Alves, alguma relação lá com a poesia condoreira, tá bom? Então agora, só para vocês se firmarem aí, que seria importante, é fazerem a atividade da página 11 e 12, né, que vai do 1 na página 11 até o 3 da página 13, primeira geração. Depois, o exercício 1 até o exercício 3 da página 14 e 15, segunda geração. E depois, né, vocês vão fazer a leitura da 16 e fazer o exercício da 1 até a 18, da 1 até o 2, 1 e o 2 só, né, são só 2, da página 17 e 18, tá bom? Então são os exercícios de cada geração poética do romantismo brasileiro, tá bom? Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque o próximo vídeo eu vou comentar e discutir cada um desses exercícios para fechar o que eu vou falar hoje com vocês, tá bom? Ok? Então vamos lá? Bom, galera, é o seguinte, aí ao meu ladinho aqui, ó, não, aqui, né? Aqui, isso, tá espelhado aqui. Nós vamos começar a falar sobre a primeira geração romântica, né, da poesia romântica brasileira, que começa com um cara muito importante chamado Gonçalves Dias. Lembrando, Gonçalves Dias cai no vestibular aqui no Paraná, as poesias Primeiros e Últimos Cantos, tá bom? Nós teremos uma aula sobre isso futuramente, se Deus quiser. Bom, então vamos lá. Olha aí, nós vamos centrar nossa conversa em 2 pontos na primeira geração. Na natureza, tá bom? No índio, né? E no nacionalismo, tá bom? Então a natureza e o índio como um elemento só e o nacionalismo como segundo elemento, tá bom? Então a natureza e o índio, elas são personagens dessa primeira geração muito importantes aí na fase indianista e a fase nacionalista que a gente vai ver aí com o Gonçalves Dias, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui vocês têm uma foto, né? Uma imagem que eu coloquei aí para vocês que eu acho belíssima, é um HQ de um livro chamado Yuca Pirama. Vocês já devem ter ouvido falar como Juca Pirama, tá bom? O correto seria Yuca, né? Mas a gente fala Juca Pirama. Então vocês vão ver falar várias vezes Juca Pirama. Que é uns poemas épicos também do vestibular aí, do Gonçalves Dias, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre ele com vocês logo. Bom, então vamos lá. A primeira geração poética, né, ela é considerada a geração do nacionalismo. Então vocês vão perceber aí que as cores do Brasil vão perambular por essa primeira parte do meu slide, tá bom? Então nessa primeira geração você tem 2 grandes nomes, o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. Pouco falarei do Gonçalves de Magalhães, ok? Vou falar mais do Gonçalves Dias. Vocês vão entender por que já. Então o que acontece, né? O Gonçalves de Magalhães, ele é considerado o introdutor do romantismo no Brasil, tá bom? Ele que traz o romantismo da Europa para o Brasil. Quando isso acontece? Quando ele publica numa revista chamada Niterói, eu tenho essa revista em PDF, tá bom? Se alguém quiser aí, me manda uma mensagem que eu mando para vocês. É interessante. Nessa revista ele escreve um manifesto sobre o romantismo no Brasil. Daí é o start, né, da introdução, né, da gênese do romantismo aqui em terras tupiniquins, tá bom? Então olha lá, né,
Em um dos fragmentos, né, dele, ele escreve lá, né, Ensaios sobre a história da literatura brasileira, ele fala assim, ó: não, ó Brasil, no meio do geral merecimento, tu não deves ficar imóvel e tranquilo, como um colono sem ambição e sem esperança. O germe da civilização, depositado em teu seio pela Europa, então ele faz menção dos europeus aqui, não tem dado ainda todos os frutos que deveriam dar. Seus vícios radicais têm tolhido o seu desenvolvimento, ou seja, a Europa não estava deixando o Brasil, né, avançar. Tu afaste do teu colo a mão estranha que te sufoca, a mão europeia que te sufoca. Respira livremente, respire e cultive as ciências, as artes, as letras, as indústrias e combate tudo o que atrevelas pode. Então, repare que a palavra liberdade é o cerne desse discurso, tá bom? Qual é a palavra mais importante no romantismo? Liberdade, tá? E aí nós temos o grande Gonçalves Dias, vocês estão vendo aí a figura, né, do sabiá, que a gente vai conhecer daqui a pouco, né, que é uma ave símbolo do Brasil, né? O Gonçalves Dias é um cara extremamente importante para a nossa literatura, ele é considerado como o primeiro poeta brasileiro, tá bom? Ele escreve o poema Canção do Exílio, e esse poema ele foi tão importante, ele é tão importante, para vocês terem uma ideia, que ele inspira o hino nacional brasileiro, tá bom? A gente viu isso aí no início da apostila, né? Então você tem lá nos bosques, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores, é inspirado no Gonçalves Dias. Ele foi homenageado pela Academia Brasileira de Letra, né? Como patrono da cadeira número 15, né, que foi fundada aí pelo Olavo Bilac, tá bom? Então ele nasce lá em 10 de agosto de 1823 e morre em 3 de novembro de 64 com 41 anos de idade, basicamente com a minha idade, tá? Considero novo, apesar de me achar, a minha alma está muito velha. Com 41 anos de idade, a morte dele foi num naufrágio, acredite se quiser, aqui no Brasil, ali na região norte. Ele tem um papel muito importante no Império, né? Ele era como se fosse um editor, um auditor do Império, então ele viajava muito até fora do Brasil, a gente vai ver aí daqui a pouco. O barco, né, o navio afunda e só morre uma pessoa, que é ele, tá bom? Ele nunca precisou vender seus livros para sobreviver. Ele tinha cargos importantes, né? Então ele recebia, né, do império, do governo, um salário. Então ele escrevia mesmo pela paixão do ato de escrever. Isso a gente vai ver em alguns textos dele. E engraçado que o salário dele anual pagou era o valor da edição de um dos livros dele. Só para vocês terem ideia como era caro publicar livro na época, e os autores mesmo que publicavam. Bom, o poema mais famoso dele é o Canção do Exílio. Eu vou fazer uma explanação sobre esse poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o epígrafe, sabiá. o texto que abre As aves que aqui gorjeiam o escritor alemão, não gorjeiam do como romantismo lá. no mundo aí, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, repare que aqui ele vai falar sobre nossos a natureza, bosques né? Então, têm por isso mais que é usado vida, aí como epígrafe nossa do vida texto. mais amor. Canção do Exílio. Antes de qualquer Em coisa, cismar sozinho à noite, ela tem muito a mais ver com a prazer poesia, encontro tá eu bom? lá. Então não estranhe a palavra Minha canção terra aí. tem palmeiras Basta se lembrar, onde por canta exemplo, o de uma sabiá. música do Chico Buarque, do Minha Caetano, terra ou de músicos tem aí primores consagrados, né? que tais não Que eles encontro falam eu assim, cá. a minha canção, né? O Em samba canção, cismar Vinícius sozinho Moraes à e noite, tal. mais E a prazer canção, encontro eu lá. ela tem Minha muito a terra ver tem com o ritmo da palmeiras onde poesia, canta tá o bom? sabiá. Canção do Exílio. Galera, Não ele não permita, foi Deus, que eu exilado, morra tá bom? sem Ele que não eu foi volte obrigado para a sair lá, da sua terra natal e sem que viver em outro desfrute país os por questões primores políticas. que não Ele simplesmente encontro fez uma por viagem a cá, Coimbra, onde ele estudou sem que ainda Direito viste na as Universidade de Coimbra. palmeiras onde canta o sabiá. Depois ele termina aqui, né, no Brasil, na Universidade de Direito do Largo São Francisco, onde infelizmente não pude levar vocês. E lá ele escreve a Canção do Exílio com a saudade da sua pátria se pondo no lugar de um exilado, tá bom? Então é por isso que chama Canção do Exílio, mas ele não estava preso lá, tá? Então, bom, vamos lá, né? O que eu quero mostrar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: algumas figuras de linguagem perambulam por esse texto. Primeiro, a metáfora, né, que
reina aí, a metonímia e a personificação, tá bom? Dentre outras, tá? Mas vamos lá, vamos ler o poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, ó hino nacional. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras onde tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que não encontro por cá, sem que ainda viste a palmeira onde canta o sabiá. Repare que em nenhum momento aparece a palavra Brasil, mas aparece a palavra palmeira e sabiá. Então, ele usa partes para representar um todo. Então, aqui está a presença da metonímia, tá bom? A parte pelo todo, ok? Outra figura de linguagem importante que aparece aí é a palavra sabiá. Então sabiá está personificado. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. As aves que gorjeiam que cantam em Portugal não cantam como no Brasil. Então é um poema aí de saudosismo, é um poema ufanista, né? Um poema nacionalista, levantando as belezas naturais do nosso país. Beleza? Daí o nacionalismo. Tá? Bom, depois disso a gente vai ver características medievais na poesia do Gonçalves Dias. Aonde isso aparece? Aparece na presença do índio, e eis que nós vemos a figura do Juca Pirama. Tá bom? O Juca Pirama, né, o significado do nome significa aquele que vai morrer. Ele estava numa batalha, né, contra os Timbiras, ele é um índio tupi-guarani, e entra em guerra com os Timbiras. Nessa guerra, os guaranis perdem. E aí ele, por ser um guerreiro da tribo Tupi, é escolhido para passar pelo ritual da antropofagia. Só que esse ritual da antropofagia, obviamente ele vai ser devorado para passar o seu poder, a sua força para os outros índios, vai também matar o pai dele, que é um velho cego que ele deixou na floresta, né, em um lugar seguro. Se ele não voltar para tirar o pai de lá e levar de volta para a tribo, o pai vai morrer também. E ele pede para os Timbiras permitirem que ele vá até lá, salve o pai e volte para passar pelo ritual da antropofagia. Veja bem, é uma honra passar pelo ritual da antropofagia, tá bom? Então ele voltaria mesmo, certamente ele voltaria, mesmo porque se ele não participar ele se torna um covarde, nem a tribo dele o aceitaria. Acontece que a tribo não deixa, e aí o que acontece? Ele chora, e por ele chorar ele é mandado embora da tribo dos Timbiras. Fala, não, a gente não vai mais comer sua carne, pode ir embora porque você é fraco, porque você chorou. Quando ele vai falar para o pai dele, ele vai salvar o pai dele, e o pai dele pergunta, mas você não foi pego? Você não ia passar pelo ritual? Ele conta para o pai, e o pai o renega, fala assim, você não é mais meu filho é corajoso, nenhum filho meu desistiria, né, choraria. E aí o Juca Pirama fica enfurecido, volta lá e mata todo mundo. Repare aqui, ó. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho da selva, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Tem uma musicalidade aí, ó. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho da selva, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo punjante, que agora anda errante, do fado inconstantes, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filhos do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Na medida velha, ó, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas. Aqui está a presença do medievalismo, ok? Então o indianismo é muito forte na primeira geração, tá bom? Então nacionalismo e indianismo, a presença do índio como herói e a presença dos elementos nacionais, aí, a natureza, essa é a primeira geração moderna. A segunda geração moderna, completamente diferente, apesar de contemporâneos, é a fase do ultrarromantismo, tá bom? Aí você até peguei uma foto aí meio macabra de um galho parecendo uma mão, né? Talvez intencional. E a gente vai conhecer 2 autores importantes, o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu, ok? Bom, a segunda geração é marcada pelo mal do século, né? O egocentrismo, o pessimismo, o satanismo e o desejo pela morte. Galera, repare aqui, ó, que você tem uma mulher de frente para uma penteadeira e a figura de um crânio se faz presente, desculpa. Vamos lá. Eu ia passar para vocês, mas não dá tempo, né? A gente não tem muito tempo para gravar, mas eu gostaria que vocês procurassem essa música para ouvir.
na versão que está aqui, né? Vocês que manjam muito de inglês aí não vão precisar, eu preciso de legenda. E essa música se chama Only Let's Goodbye, né? Do Anathema, é uma banda do metal que eu amo, né? Eu tive o prazer de ver essa banda ao vivo e ver essa música ao vivo. Ela é extremamente lírica, sentimental, pesada, lúgubre, né? E eu não vou contar para não estragar a experiência de vocês, mas ouçam que ela tem tudo a ver com o ultrarromantismo, tá bom? A presença do Byron é fundamental aí, então tudo que você vê de satanismo, de tortura, de dor, de necrofilia, de angústia vem desse cara. Lembre-se que é ele que é amigo da Shelley, né, da Mary Shelley e do Shelley, e por causa deles que surge aí o Frankenstein de Mary Shelley, tá bom? Bom, nessa geração nós vamos encontrar aí duas pessoas importantes, o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu. O escapismo nós já conversamos, né? Vocês já sabem o que é, numa aula passada eu já fiz um vídeo. E esses dois personagens estão aí, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Olhando para os dois, você deve ter pensado, morreram com 40 e poucos anos. Não, ambos morreram com 20 e 21 anos de idade. O Álvares para completar 21, né, e o Casimiro já tinha 21. Esse é o Casimiro de Abreu com 21 anos de idade. Então você imagina a vida que eles levavam, né? Bom, o mal do século justamente por causa da quantidade absurda de poetas que morreram com 21 anos de idade, tá bom? Tem o mal aí dos 27, né? Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Amy Winehouse, e uma infinidade de músicos aí que morreram com 27 anos de idade. Nessa época tinham os 21. Também existe o Junqueira Freire e o Fagundes Varela. Já mostrei para vocês o Junqueira Pesa a Minha Vida Já. Lembra desse poema? Né? Do escapismo pela morte, tá? São personagens importantes aí. Bom, o Álvares de Azevedo escreveu a Lira dos 20 anos, tá? E A Noite na Taverna. Qual que eu recomendo vocês lerem, se vocês quiserem? Leiam Noite na Taverna, tá? São obras póstumas dele, né? Poucas aqui são escritas enquanto ele está vivo, né? Depois são publicações depois da morte dele. Repare, se ele morrer em 52, 55, 53, né? Só em 86 que ele estava vivo. Em 1886, não, todas aqui são póstumas, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então são obras póstumas aí dele, né? Ele publicou muita coisa em jornal e tal na época, mas de qualquer maneira você vai encontrar aí as obras póstumas dele, que não quer dizer muita coisa também. Mas de qualquer maneira eu leria A Noite na Taverna, e eu gosto muito do Macário, que é um poema dramático, virou peça de teatro, é bem legal, né? O encontro do Macário com um demônio, né? Com o diabo. Noite na Taverna são contos terríveis, né? Sendo que um deles pode ter a possibilidade de ter acontecido com o próprio Álvares de Azevedo. Então, sei lá, é bem pesado. Por que não Lira dos 20 anos? Porque eu acho que seria legal vocês lerem As Primaveras do Casimiro de Abreu, tá bom? Bom, aqui é uma foto que eu tirei do Cemitério da Consolação, né? E aqui vai contar a história da Rainha da Morte, né? Rainha dos Mortos. Um grupo de amigos, né? Hoje a gente tem uma ideia de que o Álvares de Azevedo fazia parte desse grupo. Decidem ir até o cemitério da Consolação, né? Por isso que eu queria levar vocês lá, que eu levo vocês no túmulo onde isso acontece. E lá eles vão fazer um ritual satânico, vão brincar, né? Forjar, né? Fazer não vão fazer um ritual de verdade, né? Mas eles vão simular um ritual satânico que precisa ter um sacrifício de uma virgem. Obviamente que nenhuma virgem ia querer participar disso, eles chamam uma prostituta. E no meio desse ritual, dessa simulação, ela é tão sério, o negócio é tão real, que ela infarta e morre em cima do túmulo. Contam que eles saem correndo, pulam os muros do cemitério e a mulher está morta lá. A gente tem o lugar lá do cemitério onde isso acontece, eu levo os alunos lá, faço até a leitura do artigo do jornal que foi publicado na época, é bem interessante. Mas, para vocês terem ideia de como esses caras eram malucos, né? Muito bem. Então aí, a poesia Se Eu Morrer Amanhã, você perceber aí o egocentrismo, né? A presença da morte, o desejo pela morte, né? Se eu morresse amanhã, o nome do poema.
Viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã, né? Então você percebe aí toda a presença, né, do egocentrismo, né, da presença da morte, né? Aqui outro elemento, né, na Noite na Taverna, onde a morte aparece, ó, vazio, meu copo está vazio. Olá, taverneira, não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que o lábio da garrafa é como os da mulher? Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava. Ou seja, se não tiver vinho, não tem vida. Se a mulher não estiver o beijando no fogo da vida, né, a frieza da morte está presente. Então é algo terrível, né, horrível. E essa é a abertura do Noite na Taverna. A idealização da mulher é muito forte também, né? Ó, minha amada, minha doce virgem, tá vendo? Eu não te profanei e dormes pura no sono do mistério no qual na vida pode sonhar apenas na aventura, né? Eu posso te desejar apenas um sonho, né? Então ele idealiza essa mulher, né? Muito bonito isso. O egocentrismo novamente, né? Era numa noite, eu dormia, eu em meus sonhos revia as ilusões que eu sonhei e ao seu lado eu senti, meu Deus, porque eu morri, porque no sono eu acordei, né? Então a presença é muito forte aí, né, do egocentrismo. E o byronismo, né? Não maldigam o mancebo exausto que no vício embalou a rir os sonhos, que lhe manchou as perfumadas tranças no travesseiro da mulher sem brio, né? Então ele está falando da relação sexual de uma mulher sem vida, né? O byronismo, tá bom? Casimiro de Abreu, As Primaveras, 1850, né? Foi publicado quando ele tinha 11 anos de idade, faz a conta aí. Não sei nem como explicar isso para vocês. Que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, dos sonhos que não voltam, não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, às sombras das bananeiras, debaixo dos laranjais. Se ele escreveu com 11 anos, ele tinha saudade dos 8. Né? Olha lá, ó. Meu Deus, eu chorei tanto no exílio, tanta dor me cortou a voz sentida, que agora neste gozo de proscrito, chora minha alma e sucumbe minha vida. Sentimentalismo, egocentrismo, né? Eu ia passar para vocês em aula o clipe da música My Immortal do Evanescence. A letra é totalmente ultrarromântica, ouçam também que vale muito a pena, ok? Bom, e aí a gente chega à terceira fase, a fase condoreira e libertária, tá bom? Castro Alves é o nome da vez, ok? Aqui vocês têm carro alegóricos, né, de 2012, da Beija-Flor, onde foi tratado o navio negreiro. Vale a pena vocês conhecerem essas histórias, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Por que ela é chamada de condoreira? Por causa desta ave aí, ó, né? Um condor, tá bom? Condor, ele alça grandes voos, né? A grandes alturas. Então a sensação de liberdade é muito grande, por isso que a palavra condoreira aparece, tá? Vem de condor e o voo altíssimo que a ave atinge de liberdade, o sentimento de liberdade, tá? Bom, aqui está o vídeo explicando isso que eu acabei de falar. Castro Alves, né? O grande poeta Castro Alves, ele já tem algumas visões realistas, né? O amor dele, né? A presença da figura feminina na poesia dele, vocês vão perceber que já é carnal, né? Então ele tem um quê de pré-realista, tá bom? Ele e o José de Alencar, ele meio que preparam o terreno no Brasil para o que vai ser a literatura realista, tá? Baiano, né? Nasceu em 14 de março de 1847, morreu em 6 de julho, né? 3 dias antes do meu aniversário, em 1871. Ele é o patrono da cadeira número 7, escolhido pelo Valentim Magalhães, né? Então, na Academia de Letras, eles escolhiam homenageados para sentar nas cadeiras onde eles seriam imortalizados. Então, no meu caso, em São Paulo, a minha cadeira era, né, que agora eu sou correspondente, né, da academia, continuo acadêmico, mas correspondente. Minha cadeira era a número 2 do Olavo Bilac. Então o patrono é o Olavo Bilac e eu era o acadêmico imortal que fazia parte, sentava nessa cadeira. Hoje, como membro acadêmico, membro correspondente, eu faço parte, mas não como membro físico, tá bom? Bom, então ele tem lá, né, dentro dos motes da poesia dele, a escravidão, a república e o amor erótico. Então o amor erótico já é uma visão realista, tá bom? Ele é conhecido como o poeta dos escravos, tá bom? Não o poeta dos pretos, não o poeta dos africanos, e sim dos escravos, tá bom?
Eu estou falando isso porque mais para frente a gente vai conhecer outros poetas que foram poetas que trabalharam a temática africana, afro-brasileira. Ele trabalha muito a questão da escravidão, tá bom? Ele era um abolicionista, né? Muito bem, então ele tem lá Espumas Flutuantes, que eu recomendo a leitura, e os escravos, tá? Os escravos você vai encontrar o Navio Negreiro, tá bom? Poeta social, abolicionista e poesia lírica, amor, sexual, sensual. Então as temáticas são essas aí, né? Inspirado na obra do Victor Hugo, né? Na Geração Condoreira, né? Sobre as grandes lutas, as grandes batalhas lá, né? Abolicionistas e republicanas, né? E social, política e humanitária. Tá bom? Aqui nós vemos ele aí ajoelhado, beijando a mãe de Mãe Estela de Oxóssi, né? Olha o respeito, né? Que há entre os imortais, né? Da cultura afro e da poesia erudita, né? Muito bonita essa charge aí, eu achei ela magnífica, né? Os imortais. Bom, então olha lá, né? Na mocidade há a presença também da questão subjetiva da poesia, tá bom? Então olha lá. Eu quero viver, beber perfumes no amor silvestre e embalsamar os ares, que embalsama os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma vez responde-me sombria, terás o sono sob a laje fria. Então há muita presença lá dos elementos poéticos da segunda geração. Mas vocês vão perceber agora, por exemplo, que isso muda. Olha um trecho da poesia Navio Negreiro. Eu vou fazer meio que uma interpretação para vocês verem o quão dolorido é. Era um sonho dantesco, o tombadilho com que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, os horrendos a dançar. Mulheres negras suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas nos turbilhões de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da roda fantástica a serpente faz doidas aspirais. Se o velho arqueja e no chão resvala, ouvem-se gritos e o chicote estala, e voam mais e mais. Quem é a orquestra irônica? Os portugueses, os navios negreiros chicoteando os negros. As mulheres eram estupradas, né? Então as moças nuas, espantadas, né? É horrível, né? O tombadilho repleto de sangue, a luz da lua e das tochas, né, das luminárias do navio negreiro, iluminando aquele chão vermelho de sangue. Homens horrendos a dançar, porque eles estão apanhando e se contorcendo, e o barulho das correntes, né, dos grilhões. Essa é a poesia abolicionista dele, tá bom? Olha isso. Nos altos cerros erguidos, ninho da águias atrevido, salve país do bandido, salve pátria do jaguar. Verde serra onde os palmares, como indianos cocares, no azul dos colúmbios ares, desfraldam-se em mole arfar. Eu tive o prazer de conhecer o Quilombo dos Palmares, lá em Alagoas. Se vocês forem para Alagoas um dia, por favor, vão visitar. É sublime, é divino o lugar. Fizeram um museu muito bonito lá. E aqui ele faz uma alusão e ele faz uma saudação a Palmares, tá bom? Aqui no fundo, não sei se dá para ver, é uma preta africana, um escravo africano, né, com uma máscara de ferro, né, aqui os furinhos para olhar, os furinhos para respirar, e os pretos africanos aí sofriam nas mãos dos portugueses no Brasil, tá bom? Aqui eu deixei um link aí para vocês olharem depois, né, que é bonito vocês conhecerem algumas composições e tal, né, sobre o navio negreiro, o samba do navio negreiro, né? Não vou pôr agora porque não vai dar mais tempo, tá bom? Então é isso, galera. Fica aí a minha hoje, né? Esse momento para vocês conhecerem as 3 gerações poéticas do romantismo brasileiro, né? A fase indianista, a ultra romântica e a condoreira. Claro que agora vocês fazendo as atividades que eu pedi, vai ficar mais fácil para vocês assimilarem o que eu falei aqui, né? Muito rapidamente, obviamente em meia hora, para falar de 3 gerações.
Mas a gente vai ter mais 2 vídeos ainda para falar sobre isso. O próximo vídeo vai ser a correção desses exercícios. Se vocês tiverem dúvida, já fique esperto para a próxima semana para a gente discutir. Tá bom? Fiquem bem aí, a gente se fala assim que possível. Beijo no coração, galera. Fiquem com Deus.